dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Para Não Largar a Físio, onde tentamos misturar histórias reais, coisas sérias, algumas absurdidades com uma pitada da nossa loucura dentro de 1 hora de gravação. Sim, sempre tentamos 1 hora, não é mesmo? Às vezes é fake news, mas sigamos. Aqui, basicamente, o nosso propósito é inspirar você, fisioterapeuta e estudante de fisioterapia, a se sentir um pouquinho mais apaixonado por essa nossa profissão, trazendo aqui essas vivências e experiências do nosso universo por meio desses nossos convidados maravilhosos, né, Amanda? E falando em convidado maravilhoso, hoje temos uma pessoa super especial para falar de uma especialidade, né, que é o professor Chico. Francisco Oliveira, gostaria de se apresentar para a gente, falar um pouquinho de quem é você, quem é esse fisioterapeuta? Boa noite, boa noite. Eu sou Francisco, professor Francisco Chico. Sou fisioterapeuta, sou formado desde 2008, então já vão aí 16 anos de formado, que faço agora em julho. Então formei pela Escola Baiana, sou de Salvador, formado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, 2008. Desde formado, comecei a trabalhar na área de terapia intensiva, concomitante com reabilitação cardiovascular. Fiz pós-graduação em UTI, segui por essa área todo o tempo, até 2020, sempre em plantão, em 2, 3 hospitais ao mesmo tempo. E, em paralelo, sempre associei ou reabilitação cardiovascular ou área de docência. Né? Fiz mestrado em 2014 na Universidade Federal da Bahia. Voltei a dar aula em 2016 na Universidade de Salvador, na Unifax, em Feira de Santana, em Salvador, e também na Escola Baiana, em 2017. Eu comecei a dar aula na Escola Baiana e estou lá até o momento. Então, hoje, atuo como professor da Escola Baiana e como fisioterapeuta cardiovascular, em programas hoje de domiciliar, mas já trabalhei em clínica, já fui sócio de clínica. Hoje eu tenho uma empresa sou sócio de uma empresa, a Pulsar Saúde, uma empresa de atenção a domiciliar, e também sou cofundador de uma empresa de tecnologia em fisioterapia chamada EvoSystem, um sistema de integração, organização e elaboração de relatórios funcionais. E é isso. Chico, você traz aí na sua trajetória um começo, assim, uma trajetória realmente por várias áreas dentro da fisioterapia. Ainda esqueci de falar, só interrompendo você, de 2018 para cá eu também trabalho, e é uma das, vamos dizer assim, das grandes áreas no qual eu trabalho e eu conheço, que é assistência respiratória, fisioterapia respiratória em pessoas que têm doenças neuromusculares. Trabalho num centro de referência que é vinculado à Escola Baiana, mas lá não sou docente, lá eu sou fisioterapeuta. Então, estou aí na fisioterapia respiratória, na fisioterapia cardiovascular, na terapia intensiva, na docência e no empreendedorismo. Tá em tudo que é canto. Mas assim, antes dessa trajetória imensa começar, como que você escolheu a fisioterapia? Eu escolhi a físio meio por acaso, assim. Eu queria a área de saúde, minha mãe era médica, mas eu não gostava muito de medicina, achava que não queria trabalhar em hospital, achava que era muito cansado. Minha mãe sempre trabalhou no hospital. Então fui na fisioterapia com o objetivo de trabalhar com esporte, com ortopedia, com clínica, enfim. Minha mãe era pediatra. Eu fui nessa linha, assim. Fugi de criar área de saúde, mas fugia de hospital. Eu tenho um trauma de dentista. De hospital. Não podia ser odonto. Enfermagem não era uma coisa. Pensei em fazer farmácia, fiz vestibular para farmácia. Sim. E fisioterapia, mas desde sempre eu sempre quis mais físio. Tanto que perdi no primeiro vestibular, logo que você sai do terceiro ano. Na época tinha uma concorrência grande de fisioterapia. Fui reprovado, aí fiz 6 meses de cursinho e a partir daí eu só quis físio mesmo. Cheguei no final do ano fazer farmácia, mas no vestibular do meio do ano, eu entrei em 2003.2, né, por aquela turma ali de meio do ano.
eu só fiz físio, e só fiz físio na Baiana. Eu só queria estudar na Baiana, engraçado. Minha mãe tinha estudado na Baiana, era perto de onde eu morava em Nazaré, Sim. e a Baiana era em Nazaré na época. Então, eu só fiz vestibular e só fiz na Baiana. Só fiz físio e só fiz na Baiana. Queria só na Então, Baiana você pela foi- localidade? Não, eu queria na Baiana porque eu sempre soube, assim, a Baiana sempre Sim. teve esse aspecto de saúde, de que era uma Sim. faculdade renomada, minha mãe tinha estudado Entendi. lá, Sim, eu sim. tinha outros amigos que tinham estudado lá, então eu queria lá, e além disso era perto, né? Além de tudo era perto, era um lugar que era comum a mim, assim, eu sempre passava pela frente da Baiana, porque era um lugar, eu morei no Barbalho, eu morei em Nazaré, estudei no Salesiano, então a Baiana eu conhecia ali, né? Então sempre foi um Sim. lugar que eu quis. Entendi. E aí Uniu o útil ao agradável. quando eu entrei no hospital, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Assim. Primeira vez que eu entrei no hospital, no primeiro semestre, na Sim. disciplina aquelas disciplinas introdutórias ali, de história da fisioterapia, áreas da fisioterapia, Sim. eu entrei no Santa Pra Isabel, conhecer. isso, uma aula assim que era Uma visita, observação, como se fosse uma visita isso, técnica. perfeito, exato. Isso. Fiz uma visita de observação e fiquei Sim. encantado. Falei, cara, isso aqui que eu quero. E aí fiquei desde sempre eu entrei no hospital. Aí e conheci um professor que mudou a minha vida, assim, o nome dele é Marconi, não sei se você já ouviu falar, Já. o Marconi Chave. Uhum. Então fui monitor dele, ele era professor de primeiros socorros, e no segundo semestre fiz no primeiro a disciplina, no segundo fiz a monitoria, e ele era plantonista da UTI clínica do Hospital Santa Isabel, e fazia parte da monitoria ir para o hospital. Então, no primeiro semestre eu vi aquele negócio, e a partir do segundo eu pude acompanhar de plantão mesmo o professor Marconi, que é um cara assim muito diferenciado, era uma pessoa, naquela época, entendia tudo já de muita fisiologia, ele era muito respeitado, é um cara que, enfim, que eu tive ali como uma inspiração já desde o segundo semestre, e fui pautando a minha graduação muito Nessa área de hospitalar, voltada nessa para o área de hospital. UTI, nessa área de fisiologia também. Sim, Então, sim. quando eu estudei fisiologia, e hoje acho que eu trabalho basicamente com fisiologia, então desde aquele momento eu já comecei a ficar ali vidrado, adorava ouvir Marconi falar de fisiologia, de mecânica, de ventilação mecânica. Então, Fugiu do hospital e foi parar no hospital no primeiro semestre. no primeiro semestre. Agora eu tenho uma pergunta. E do segundo até 2020 Sim. eu não saí mais. Chico, me perdoe caso eu faça uma pergunta muito invasiva, mas sua mãe chegou a acompanhar esse seu apaixonamento pela área de hospitalar? Como foi que ela reagiu? Ela reagiu bem, ela nunca me incentivou assim a fazer medicina ou a fazer físico. Sim. Ela gostou de que quando eu comecei a trabalhar, ela gostou, mas gostaria que se fosse outra área também, assim, ela não romantizava, assim, né? Ela sabia das dificuldades que é trabalhar em hospital. Sim. Me incentivou, mas também incentivaria se fosse outra área. Mas ela era orgulhosa, Eu pergunto porque a tua ida para a fisioterapia foi justamente para não ir para o hospital. E aí, no final das contas, acredito que essa conversa, né? Você tá para fazer vestibular, normalmente você conversa com seus pais, né? Você fala quais são as razões pelas quais você escolhe esse ou aquele caminho. E aí acredito que você tenha conversado com ele e tenha dito, vou para fisioterapia para não ir para o hospital, e de repente, no primeiro semestre, tá ele chegando lá, mãe, você não sabe. Fui numa visita hoje e amei, vou ficar em hospital mesmo. Ela achou interessante isso, ela gostou dessa ida, gostava de me ver dar plantão, ela nunca falou assim, não, você deveria ter feito, ela admirava a minha escolha, assim, ela sempre me apoiou nesse aspecto. Mas é interessante isso mesmo, foi uma coisa que eu não imaginei que fosse acontecer
quando escolhi Sim. fisioterapia. Inclusive, dentro dessa trajetória da UTI para a fisioterapia respiratória, como é que foi esse link? Como é que você foi parar na respiratória? Assim, nos anos 2000, assim, né, fisioterapia em UTI era necessariamente fisioterapia respiratória. Na minha formação, tanto que eu não tive disciplina UTI, eu tive disciplina fisioterapia respiratória. Então, Sim. naquele momento era meio isso, assim, o fisioterapeuta respiratório, ele trabalhava em UTI, trabalhava fora da UTI. Então não havia essa distinção, como também não havia, por exemplo, a distinção entre fisioterapia cardiovascular e Sim. fisioterapia respiratória, né? Quando você, Uhum. aqui em Salvador, quando se falava de fisioterapia cardiovascular, ou fisioterapia, era, na verdade, fisioterapia cardiorrespiratória ou fisioterapia Sim. respiratória aplicado a pessoas com doenças cardiovasculares. A prática, assim, do fisioterapeuta cardiovascular, eu vi mais ou menos quando formei, ou assim, no último semestre, e quando eu fui trabalhar, assim, o primeiro emprego em fisioterapia cardiovascular que eu tive foi supervisão de estágio. Eu Sim. surgiu uma oportunidade no momento de eu assumir uma supervisão de estágio num centro de reabilitação que tinha ali em Amaralina, naquele posto Adriano Pondé, não sei se vocês sabem, onde é, em frente às Baianas, e ali Sim. tinha um centro de reabilitação cardiovascular, que foi fundada para o mestrado de professora Patrícia Alcântara, e ali ficou, era vinculado ao Santa Isabel, e aí o colega que trabalhava lá, ele saiu do estágio e falou, olha, eu vou sair, você quer entrar e tal. Eu conhecia muito pouco de fisioterapia Sim. cardiovascular, muito pouco. E eu queria ser professor, eu falei, eu quero, eu aceito. E aí aceitei e fui estudar, fui aprender, fui ver como de fato era, fiquei frequentando um pouco antes de começar o estágio no centro, mas mais ou menos eu fui aprendendo, fui vendo, fazendo lá no posto. Sim. Eu já tinha uma boa formação em fisiologia, eu sempre gostei, como eu disse, e quando eu achei a oportunidade assim, eu fiquei, nossa, que maravilha também, assim, é uma outra prática, né? O TI tem coisas legais, mas mas é completamente diferente você ficar na beira de um leito, de um TI, na beira de uma esteira, na beira ali de Com né, certeza. assistindo um Sim. paciente se reabilitando. É um outro tipo de satisfação, é um outro tipo de prática, é um outro tipo de relacionamento que você tem com o paciente, é outro tipo de feedback que você recebe, né? Que é Outro legal, ambiente é como um tão todo. legal, é tão legal quanto o que você tem também no ambiente intensivo, né? Que é aquele Sim. dinamismo, aquela resposta mais aguda, aquela aquela coisa assim de que tá sempre algo por vir, né? Ou as Sim. coisas estão meio em suspenso, assim, você tem muita gente. Uma coisa que eu gostava no hospital é que você tem muita gente, então você tem muita história, você conversa com muitas pessoas. Sim, E verdade. no ambulatório não, é você e você, é você pensando com você mesmo. E no hospital não, você está sempre tendo necessariamente que se Rodeado. relacionar, sendo que você tem que se relacionar para poder atender uma pessoa, você Sim. conversa com a enfermagem, você conversa com o médico, você fala com a enfermeira, com a fono, então você tem que estar sempre, negociando, né, e a prática é muito Nessa compartilhada. Sim. Nessa dinâmica, Chico, você concorda com a seguinte afirmação: apesar de serem diferentes, acho que a fisioterapia cardiovascular e a fisioterapia respiratória estão contidas dentro da fisiointensiva? Eu acho que tem que mais ou menos, não concordo plenamente com ela. Eu acho Sim. que são áreas que têm, eh, conhecimentos em comum, Sim. mas um fisioterapeuta intensivo, ele não consegue, com o conhecimento Sim. adquirido, vamos dizer assim, um bom fisioterapeuta intensivista, ele não dá conta de uma reabilitação cardiovascular. Uhum. Isso é um erro conceitual que é comum, assim, por você atender Sim, doenças sim. cardíacas dentro da unidade de terapia intensiva, e por você fazer ali naquele momento uma reabilitação fase 1, você pode pensar ou pode sugerir de que você também conseguiria dar continuidade a esse processo fora do ambiente Sim. hospitalar. Isso não é uma verdade plena, assim.
Absoluta, É claro sim. que são áreas em comuns, né? Então, assim, são áreas que se complementam, mas não são áreas. Não acho que a cardiovascular está contida na intensiva. Você Uhum. tem a Sim, cardiovascular, a intensiva, e você tem ali um meio que é a interseção, porque quando você fala que ela está contida, parece que ela é sim. menor, entendeu? Parece Sim, que ela é sim, menor, sim. e ela não é. Ela, ela é a parte Uhum. e tem ali uma interseção com a Junto com a intensiva, fisiorespiratória também. junto com a respiratória também. A respiratória está muito mais vinculada à intensiva do que a Sim, cardiovascular. A cardiovascular, cardiovascular. ela consegue se diferenciar. Sim. E assim como o intensivista ele não vai bem se ele não tiver uma outra formação no centro de reabilitação, o cara que é Uhum. do centro de reabilitação, ele também não vai bem lá na UTI, né? Porque Sim, são expertises bem diferentes, né? Então tem fisioterapeutas muito bem formados em duas das áreas e Sim. eles não se conversam necessariamente. Então, sim, eu acho que essa frase, ela apesar de ser um senso comum, ela sim, ela sim, tá ela tá enganada, assim. O fisioterapeuta intensivista, aí falo com Sim. causa, porque tenho título em intensiva, ele muitas sim. vezes se acha, né, Hum. superior, ele se acha capaz, né, de atender. Atendo na UTI, como não vou atender o cara em Se eu casa? atendo na É. UTI, eu atendo Tipo em assim, entendeu? casa. Eu atendo o cara na UTI, no pior momento da vida dele, Sim. como que eu não vou atender esse cara em casa? Mas é completamente diferente, né? Sim, Não, sim. são, é, são pré-requisitos, são conhecimentos de avaliação, são conhecimentos de prática, de Uhum. manejo, até de personalidade, que são coisas diferentes, assim. Então, é É. Sem contar possível. a própria A estrutura, pessoa. né, que você mesmo traz, né, Exato. os lugares são estruturalmente diferentes, as relações são É, estruturalmente diferentes. E até Como você o. disse, dentro de uma UTI você está rodeada de pessoas, na casa é você sozinho, junto com os Sim. familiares e o paciente. E ainda tem a sim, diferença do perfil clínico e funcional também daquele indivíduo que vai. E dos completamente recursos que diferente. a gente pode utilizar no ambiente ambulatorial é um, São na UTI é São outro. muito diferentes. E a skill, né, as skills que um fisioterapeuta Sim. Sim, intensivista tem que ter são skills diferentes, são habilidades diferentes do cara que é de ambulatório. Uhum. Eu tenho uma personalidade, vou chamar assim, uma habilidade mais voltada para UTI. Eu me sinto sim, mais. mais confortável. Não, foi mais fácil a minha adaptação Sim. no ambiente intensivo do Aham. que foi, por incrível que pareça, no ambiente ambulatorial. Por Uhum. incrível que pareça, tipo, você vê como as coisas são, né? Eu não queria hospital e sempre foi muito confortável para mim estar em ambiente hospitalar. Atender doentes graves, atender. Sempre Sim, foi. Eu entrei e falei assim: eu nasci aqui. E no ambulatório, eu Uhum. fui mudando, eu tive que mudar. Assim, eu tive que, na verdade, não que mudar, eu tive que adquirir novas Sim, habilidades sim. de relacionamento. Tipo, é, eu sou muito técnico, assim, Uhum. fico ali raciocinando. Então, isso para mim na UTI era tranquilo, eu não tinha que estar o tempo inteiro ali, né, negociando Sim. e conversando ao mesmo Sim. tempo que atendia, né. Quando eu fui para o Uhum. ambulatório, eu tive que desenvolver isso para mim era super difícil. E outra Sim, coisa que eu sim. tive que desenvolver, porque quando você está no ambulatório, na clínica, no domicílio, você é a pessoa que atende, você é a pessoa que negocia, você é a pessoa que cobra, né. Essa parte da grana, do cobrar, do vender, é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade. No hospital você não precisa disso, né, no hospital você Sim, está ali. sim. precisa sim. Tem a. Não, você tá ali atendendo, né, então, tipo, Sim, você não precisa cobrar, você não vai cobrar do seu doente, você vai, ali naquele momento você é funcionário de CLT, né, ou enfim, qualquer outro regime de trabalho.
mas você está ali. Então, quando eu passei para o ambulatório, eu tive que adquirir na marra assim, essa habilidade de falar preço, de negociar, sim. né, de você criar ali um Criar um relacionamento lado mais comercial. empreendedor que você comentou Isso, que foi eu não criando, né? tinha, foi uma coisa assim muito trabalhada, Sim, assim, sabe, é uma coisa que eu tinha Sim. assim muito uhum. muito forçado. E tem E até hoje é difícil. até as habilidades comportamentais, né? Eu tava conversando um dia desses com Lívia Seckler, que eu faço Sei, estágio maravilhosa. sim, na Assiste Vida em Assiste Vida. gestão e gestão de fisioterapia, no caso. E aí a gente tava conversando sobre esse assunto um dia desses, né? Ela pontuando que de fato essas questões comportamentais é muito mais necessário, mas não foi exatamente essas palavras que ela falou, tá? Mas foi o que eu guardei da nossa Entendi. conversa. Essas questões comportamentais são ainda mais importantes para o físico que vai para o domicílio, porque o domicílio é domínio do paciente. A gente tem o domínio técnico de fisioterapia, mas o domínio da cultura, do ambiente do domicílio é do paciente. Então a gente tem que saber entrar, sair, a gente tem que saber gerir muito bem o atendimento e dialogar de maneira inteligível, né, com o paciente. Não Sim, necessariamente sim. você vai, por exemplo, apresentar tecnicamente o quadro clínico, indicações, mas no nível em que aquele paciente se sinta acolhido, entenda o seu Sim. contexto, né, e a gente consiga fazer uma comunicação direta. E aí, Com certeza. Por exemplo, muitas vezes você está na casa do paciente, o paciente ele começa a chorar, por exemplo, né? Diante da Uhum. sua incapacidade, ele começa a chorar. No ambiente de hospital, quando isso acontecia, você psicólogo, e aí vinha o psicólogo e você falava assim: "Ah, eu vou deixar aqui você conversando com o psicólogo, quando a senhora estiver mais calma, você vai". Em casa não tem, você tem que ficar lá, você tem que sair daquilo, né. você E olha você não psicólogo, aí você olha no espelho, sou só eu. tem você. Então é uma skill, é uma habilidade muito diferente, né. E para mim Sim, não é sim, nem essa a dificuldade, eu sei lidar bem com isso. A questão maior foi a parte de gestão, por exemplo, Livinha é sim. maravilhosa, é uma pessoa que tem um Sim. super apta, né, você vê ela falando, assim, você fica: "Pô, Nossa, tô que aprendendo capacidade, horrores. né, de No... gerência, de visão de negócio". Uhum. Isso é Sim. uma coisa que eu não tinha zero. E tive que desenvolver, né, por exemplo, essa Sim. parte de rede social, né, eu, por exemplo, não gostava de rede social. Sim. É. Eu acho que nessa época de 2018 você não tinha, né? Não Ou já tinha, não tinha? tinha, Não não tinha, não tinha! tinha, Não tinha, não verdade, tinha. não tinha. Então, para mim era super difícil, não precisava naquele momento, né, ter. E quando eu comecei a observar a mudança do mercado, Sim. quando eu comecei a desejar sair do ambiente hospitalar, porque estava muito desgastante, estava sendo muito sofrido para mim, eu Sim. comecei a criar oportunidades, né, comecei a criar, Sim. Uhum. Possibilidades, abrir, né? ampliar as minhas áreas, e aí eu comecei, surgiu assim, quando por acaso, ou não por acaso, mas surgiu, a oportunidade de frequentar o ambulatório de doenças neuromusculares. Então Sim. comecei a ir e comecei a fazer um trabalho também em rede social, ainda Uhum. muito tímido, até hoje não, assim, vai parecer, eh, hipocrisia, mas até hoje não é um ambiente confortável, ou um ambiente que eu fico tranquilo nas redes sociais. Sim, Eu sim. não não é uma coisa, assim, que eu faço. Hoje eu não vou dizer que eu não gosto, eu gosto de conhecer pessoas novas, é uma excelente Sim, sim. oportunidade, mas eu não tenho um hábito, assim, de mostrar minha vida pessoal, de mostrar onde eu estou. Sim. Então, ali, Eu de acho fato, é um que ambiente bem você técnico, né, assim, coisas técnicas, enfim, é esse lado que é um lado de trabalho mesmo, assim, que é o que eu Sim. posso oferecer, Entendi. não naquele que você ambiente. não interaja do ponto de Não, vista do interajo Instagram, mas muito. eu percebo que você interage mais na central da reabilitação, lá pelo Telegram, tá sempre respondendo as dúvidas, o pessoal deixa dúvida lá, tá sempre Sim. respondendo.
E aí, nessa perspectiva, assim, falando sobre fisiorrespiratória especificamente, e você estava aqui traçando, né, que existe algumas linhas, alguns pontos de encontro, né, entre cardiovascular, entre intensiva e respiratória. Mas, assim, se fosse para descrever fisioterapia respiratória com as suas palavras, não precisa ser necessariamente técnico nem nada nesse sentido, tipo, fisiorrespiratório faz isso, não precisa. Mas, assim, do seu ponto de vista, enquanto profissional que atua nessa área, como é que você descreveria a fisiorrespiratória? A fisioterapia respiratória, ela é uma ciência, né? Ela é uma ciência que tem como fim, que tem, né, portanto, objetivo, fazer as pessoas respirarem melhor, né? Tirar das pessoas um sintoma que é talvez dos piores que tenham, que é a Sim. falta de ar, né? O desconforto em respirar, que é uma coisa que você faz o tempo inteiro e que em algumas condições a fisioterapia, algumas condições de, né, de deficiências e patologias torna a respiração um fardo, um problema. E a fisiorrespiratória Sim. é a ciência que tem como objetivo primário, vamos chamar assim, promover um alento, um conforto nessa condição, seja adaptando, seja reabilitando, seja confortando de fato. É assim que eu vejo o fisiorrespiratório, assim, eu acho que quando eu tive contato pela primeira vez, eu nunca tinha ouvido falar de fisioterapia respiratória quando entrei na faculdade, foi essa a primeira impressão que eu tive, porque que coisa massa, né, que negócio de fuder você poder Sim. colocar uma máscara e a pessoa, sabe, assim, essa coisa Sim, assim, é sim. maravilhoso. Porra, E melhorar ali na hora, né, quando você tá é um negócio, vendo. assim, que é muito legal, né, você botar Sim. uma máscara, você ir treinando e a pessoa começa com dificuldade, ali em 3, 4, 5 sessões ela: "Ah, pô, tá diferente, tô melhor, não tô cansando tanto, eu dormi melhor". Então, Sim. a Sim. fisiorrespiratória tem esse, ou a pessoa ali com secreção, né, depois que eu entrei na neuromuscular, eu tive a oportunidade de atender criança. Sim. Então, Ah, sim. aí você pega ali, né, aquela criança que tá com uma tosse fraca e você manobra ali e ela consegue aliviar a sua respiração. Isso é uma coisa muito gratificante. Eu acho que a fisiorrespiratória tem Sim. esse encanto do agora, né, que a cardio não tem muito isso, né, a cardio é sempre a longo prazo, é sempre uma coisa mais, De adaptação, né, do é sistema. uma coisa, até os efeitos são um pouco, você consegue Sim. mensurar, quantificá-los, mas o mecanismo é sempre mais abstrato, é sempre mais fisiológico, é uma coisa assim. E o respiratório não, o Sim. respiratório é uma coisa mais mecânica, mais fácil de entender. Então, Inclusive, nesse contexto da fisioterapia respiratória, né, que você comentou ser um pouco mais recompensador nesse sentido imediato da coisa, qual que teria sido, assim, um momento que você mais se sentiu recompensado dentro da fisioterapia respiratória? No atendendo um paciente ou na sua trajetória mesmo? eu já tive muitos, mas o mais recente foi a decanulação de uma criança, que eu fiz lá no ambulatório, e a Ah, gente pôde decanular e colocar a máscara Sim. nasal, e essa, sem dúvida, foi a o desafio e a satisfação mais recente. Mas tive muitas, assim, né, quem trabalha em UTI tem muitas histórias legais de coisas que você vê, de pessoas que eu já vi várias pessoas que eu estudei ou que eu atendi e falo assim: "Meu sim. Deus, estava morto", e tá aqui. Outro dia eu atendi uma pessoa que eu, avaliei um paciente agora em 24, que eu Sim. atendi lá atrás em 2016, 17, lá no hospital, e que eu atendi muito ele, e que naquele momento muito grave, estava ali, eu falei: "Meu Deus, eu lhe vi praticamente morto várias vezes". E naquele momento ali você sai do Sim. hospital andando, agora já estou lhe vendo de novo. Então, a fisiorrespiratória tem essa coisa, assim, né, de você ver a pessoa
numa Uhum. condição de muita fragilidade e a pessoa, né, não é Chico, ali aquele momento e ela vai recuperando. Chico, você pode contar pra gente um pouquinho sobre a história da criança que você comentou que teve a decompensação, que eu fiquei aqui Pode, curiosa. posso. Então, eu trabalho, né, no ambulatório de doença neuromuscular. Uhum. Eu acompanho crianças com atrofia muscular espinhal. Eu não faço pediatria, mas lá no ambulatório Sim. estudei, fui Sim, atendendo, sim. fui, né, enfim. E hoje lá eu acompanho crianças com doenças neuromusculares. E a atrofia miioespinhal é uma doença progressiva, uma doença grave, que tem vários níveis, pode começar desde a fase intrauterina, até a fase neonatal, até a fase adulta. Uhum. E ele Sim. teve uma doença bem precoce. Ele foi atendido inicialmente lá no ambulatório, foi indicado a ventilação, mas não deu tempo de chegar, ele foi entubado e Sim. foi tracostomizado. Sim. E ele recebeu um tratamento. Essas doenças hoje têm terapia genética, tem terapia farmacológica, e ele foi fazendo esse tratamento, foi melhorando, e o sonho dele era tirar a tracostomia, né. Ele queria ir para a escola sem a tracostomia, e a gente foi ali junto com a mãe, junto com a família. Uhum. Eu não vejo ele sempre, então ele ia lá no ambulatório de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. E a gente foi ali ao longo de 1 ano, mais ou menos, a cada visita, amarrando as coisas e tal. Tivemos uma tentativa de decanulação que foi frustrada, e depois tivemos uma segunda tentativa que foi mais elaborada e que necessitou, assim, de um acompanhamento, e ela foi decanulada já tem uns 2 meses ou 3, e ficou super bem, ficou super grato, ganhou peso, tá, já começou a escola, enfim. Então, essa, sabe, a mãe, Uhum. assim, grata, ele também, Sim, enfim. Sim. sim. Então, isso foi uma coisa que me foi Uhum. bem gratificante, assim, para mim Que nesse legal. momento mais recente. Mas já tive muitas histórias, assim, a gente vê a oportunidade de trabalhar em UTI. Na Covid a gente viu muito, né, Sim. pessoas Uhum. muito debilitadas, em condições muito graves, serem reabilitadas. Então isso é uma coisa legal, assim, da respiratória, da cardiovascular também, mas a respiratória é uma coisa mais, não sei dizer, é mais forte isso, Mais talvez seja um pouco, Sim. perceptível ali, né, a curto prazo. a percepção é mais a curto prazo, eu acho que essa Uhum. é a questão, é mais a curto prazo. Chico, você estava aí falando, né? Quem tiver a oportunidade de vivenciar e tal. E aí, nessa perspectiva de sou fisioterapeuta, estou tendo essa oportunidade, vou ter essa oportunidade. Pense assim com relação à sua história, aos casos que você encontrou dentro da fisioterapia respiratória. Quais são as 3 coisas assim fundamentais para um fisioterapeuta dessa área saber, conhecer ou sentar a bunda na cadeira para estudar de forma assim aprofundada? Eu acho que fisiologia, né, fisiologia cardiorrespiratória é, sem Uhum. dúvida, a base dessa pirâmide. UTI é 100% fisiologia, né, é o tempo inteiro você raciocinando sobre isso, sobre mecânica, sobre troca, sobre comportamentos fisiológicos. Então, se você não tiver uma fisiologia consistente, Uhum. você não vai longe. Eu acho que dentro da UTI você pode, em qualquer área da fisioterapia ou da saúde, a fisiologia ela é importante, mas dentro da UTI eu diria que ela é essencial, assim, dentro da Sim, cardiorrespiratória, mas especialmente dentro da UTI, ela é essencial. Outra coisa é ventilação mecânica, né. Eu acho que sim, você precisa de fato entender as bases da ventilação, e aí isso ligado com a fisiologia, mas em conhecer sobre ventilação é fundamental. E o terceiro, eu acho que o terceiro pilar é entender de mobilização precoce, reabilitação nessa fase hum, hospitalar, seria acho que as 3 coisas mais importantes. Mas Sim.
Então, do ponto de vista técnico, né, de Sim, conhecimento, acho que essas três coisas são 80, 90% do que você faz dentro de um hospital. Agora, eu acho que uma coisa que eu fui muito treinado, assim, a ser, fui Uhum. muito, eh, fui treinado mesmo, assim, eu tive uma formação muito boa, eu tive uma oportunidade, assim, de ter uma excelente formação e aproveitei essas oportunidades que foram me dadas na graduação, né. Então, quando eu formei, para vocês terem uma ideia, eu já tinha, assim, Sim. umas 1.500, 2.000 horas de UTI quando eu E formei. acho. É, eu passei por muitos estágios na época que existiam, né. Só no Santa Uhum. Isabel, eu fiquei do segundo ao 10º semestre, né, então eu fiquei 4 anos, Oh. né, quase 4 Aham. anos frequentando o Santa Isabel, frequentando UTI mesmo, assim, sabe. sim. Sim. De forma, assim, final de semana, todas as tardes Uhum. praticamente, por um bom tempo eu ia. Pude participar de estágio no Hospital Geral, né, no Hospital HGE, junto com Sim. a professora Mônica, aos finais de semana. E nossa, foi tão bom, eu aprendi tanto ali. Pude participar com estágio com o professor Palmireno, no Hospital das Clínicas na época, Sim. então foram mais de 200 horas, Uhum. sei lá quantas horas de plantão, plantão de noite, imagina, eu dei plantão de DCM na faculdade. Gente. Que hoje é uma coisa, assim, né, inimaginável, Aham. assim. E também tive a Não é oportunidade tão de inimaginável assim não, viu, Chico? é, Porque eu tô meio que isso é excelente, é uma coisa muito boa de fazer. E também Aham. tive a oportunidade de participar do estágio com o professor Antônio Duarte, um estágio curto, Sim, mas que também foi bem interessante, na época, no Uhum. Hospital Salvador. Sim. E nesses espaços, assim, Uhum. todas essas pessoas, elas me ensinaram uma coisa que é presença, assim, era você estar atento, sabe, você tá ali, tipo, você tá aqui, você tem que atender, você tem que estudar, você não podia ficar parado. Assim, Uhum. tinha uma coisa que você não sim. podia ficar, de bobeira, assim, sabe. Você tinha que estar sempre, posturado, né, hoje existe essa palavra. Posturado e calmo. Posturado, você tinha que estar sempre pronto, disponível. Sim. Sim, E sim. havia uma forma, assim, de comunicação muito dura na época, assim, dessas pessoas em si, assim, Uhum. dura no sentido Sim, sim. formativo, educativo mesmo, né, assim, a professora Sim, Mônica, professor sim. Marconi, eram pessoas que eram do meu vínculo social também, eu que mas eram Uhum. professores e eram pessoas que educavam numa rigidez que era muito militar, assim, era uma coisa assim, Aquela tipo, cobrança era uma exacerbada coisa assim: "Você pela estudou, não estudou?". preocupação. O professor Marconi, eu ia para o estágio, ele: Sim. "Ó, vamos discutir hoje insuficiência respiratória". Aí ele: "Qual o Legal. gradiente, descreva a insuficiência respiratória tipo 1 no seu gradiente de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Se você não soubesse, ele falava: "Sua fisiologia". Pagação. Não, o que é tal coisa dentro da fisiologia e aí não sabia, não, sua fisiologia é horrível. E não era tipo assim: "Sua fisiologia é horrível". Era mentira, Aham. de certo modo, às vezes, né. Não, naquele momento era, e ali, tipo, eu ficava puto ou ia estudar, e eu sempre optei em Uhum. estudar, eu nunca levei essas coisas para o coração. Sim, Então, sim. Sim, o Marconi sempre colocava: "Vai estudar isso, você não sabe isso", então, sim. Ah, não venha, ele A falava uma forma vez, de ele falou assim incentivar era diferente. Talvez acho era que a bem gente vai raiz. muito É. por esse caminho, era bem E raiz. ele falava: "Não, então não atenda meu, não pegue no meu doente não", tipo assim, entendeu? Se ela atender, uhum. não, você sabe o que é isso? Não, então não, opa, então não É pegue que no é meu doente também não. aquela preocupação pra gente não matar um paciente, né? A gente precisa É, saber pra não mas fazer eu acho que, besteira. ele estava ali, né, Sim. o objetivo era Hum. era O medo auxiliar mesmo, assim. mesmo. Era Ah, lhe tirar do conforto, Incentivar. né. tava E eu ali. sempre, isso me incentivou Ah, muito, né, isso me incentivou muito. E eu por uhum. muito tempo, os primeiros anos, assim, adquiri esse jeito, assim, de educar, de ensinar.
Os primeiros anos da docência, seus. Os primeiros anos da docência, eu tinha essa Sim. mesma prática, né? Porque fui treinado assim, então minha prática era, você não sabe, você não sei o quê. Sim. Era muito duro, assim, as pessoas que foram formadas por mim no Sim, início, sim. tem uma lembrança, eu lembro muito de um amigo que hoje é professor, o professor Alan, que é professor, hoje mora em Feira de Santana, e Alan um dia chegou no estágio, ele era estudante da FISBA na época, e ele foi lá, eu fiz 2 ou 3 perguntas assim, ele não entendia. Aí fiz a mesma coisa que Marconi fez, vá para a sala de estudo, vai estudar. De tarde a gente conversa. E aí, quando ele voltou, ele continuou sem saber. Falou, bicho, não dá para você não, isso aqui não é para você não. Tire sua roupa, vá para casa, vá fazer ortopedia, vá fazer outra coisa. E ele foi para casa. Assim, puto da vida, né? Sim. Muito... E eu tava nem ali, eu achava que aquilo era bem normal. E várias pessoas tinham essa ideia, assim, né? Chegava lá e... Sim. E por muito tempo fui desse jeito. Depois eu fui entendendo que eu podia ser também um educador, mas Dava de aí um mais outro... pelo amor e menos pelo cacetado na de uma cabeça. de uma forma que seja mais... Eu tive acesso também, né, a outras pessoas que educaram por outra forma. Eu pude, pô, mas não precisa, Sim. pode seguir outro caminho e tal. E aí, ao longo do tempo, eu fui calibrando, vou chamar assim, equilibrando, o calibrando mesmo, assim, ou seja, acho que eu sou ainda um professor muito exigente, assim, me considero um professor exigente, mas em outro lugar, não mais no lugar de como foi comigo, assim, foi do lugar de não que... mais nessa vibe aqui, né? Da canequinha. Vamos conversar com calma. Isso, aí a calma é um porrete. Exatamente, Essa era a minha... Eu lembro uma vez, eu sempre falo isso, que eu estava no Gagé um dia e o telefone da UTI tocou. E eu estava perto, atendi. UTI 1 do Gagé e tal. Aí era a professora Mônica. Vocês devem, né? Obviamente devem conhecer a professora Mônica Lajano. Sim. E aí Mônica falou assim, quem é? Aí eu falei, é Francisco, estudante de fisioterapia. Ela falou assim, por que você está atendendo o telefone? Aí eu falei, porque tocou. Se você está atendendo o telefone é porque você não está fazendo nada. Desliga esse telefone e nunca mais atenda um telefone. Aí desculpa por ter nascido. Eu desliguei. E aquilo me marcou, assim, de fato eu estava sem fazer nada, né? Era lógico aquilo. E eu devia estar ali, né? Tipo, tava ali deixando de aprender, deixando de estar vendo raio-x, deixando de estar vendo o ventilador, deixando de estar atendendo o doente. Então, era nessa pegada, assim. Era assim que se educava Agora, Chico, nos idos de 2000, nos anos 2000. Você foi trazendo esses vários professores que foram te ensinando ao longo dessa trajetória, mas como é que foi o seu processo de ir para a docência e quem que te inspirou principalmente nessa trajetória? Eu acho que foram esses mesmos, assim, que eu via e que eu falava, pô, quero fazer isso. Eu desde que entrei, assim, eu sempre admirei a docência, sempre esteve sempre fiz monitoria, sempre esteve na minha meta ser docente, né? Tanto que quando estava muito voltado ao hospital, assim, estava bem no hospital, eu sempre fazia esforço para dar aula em pós-graduação, dar aula em congresso, dar aula em curso. Eu nunca quis sempre dei aula, assim, desde que formei, sempre pude ensinar. E assim que formei também, eu conheci um cara também que foi uma pessoa assim maravilhosa na minha vida, que me ajudou muito, que me mostrou outra forma de educar, que foi o professor Jefferson. Vocês conhecem, que é um grande amigo meu até hoje. E foi um cara que foi assim, porra, que massa, bicho, que cara, que conhecimento, que forma diferente de falar, que forma diferente de se comunicar. E eu tive a humildade, né, de reconhecer o valor de outra forma e fui tentando ali sugar, fui tentando ali me apropriar daquelas qualidades que ele tinha,
que eu não tinha conhecido até aquele momento, que é uma forma de você... eu aprendi muito com o Jefferson a falar mais pausado, a Sim. falar, né, você sabe, a Sim. falar mais pausado, a começar o assunto com uma história, começar o assunto do início, né, a a ouvir o aluno, né, enfim, ele Certas habilidades, né? de professor, assim, que eu fui adquirindo, vendo ele dar aula, atendendo junto com ele. Mas é porque eu acho que a comunicação ela faz parte desse processo e a gente não é ensinado em momento nenhum, né, Chico? Sim, Nem sim, durante a graduação, nem durante, sei lá, a vida escolar, o quanto a comunicação e a oratória é importante. A gente só vai perceber isso quando a gente vai justamente para esses lugares, de estar aqui conversando, de precisar fazer uma aula, de precisar dar uma palestra. Então, é no confronto com a vida real que você percebe a ausência da formação que você deveria ter. Sim. Do meu ponto de vista muito pessoal, obviamente, eu acho que comunicação, a oratória como um todo, né, na verdade, a forma como você fala, a forma como você se veste, porque às vezes as pessoas falam que isso não importa, mas importa importa muito. muito, importa muito. A forma como você se relaciona, tudo isso é muito importante, tudo isso deriva dessa relação interpessoal. E para você se relacionar, você precisa saber comunicar o que você quer, entender o que está sendo comunicado para você também, que isso às vezes a gente tem umas falhazinhas, né? Às vezes a pessoa fala A e você entende B, C, D, E, F, E, só não entende o A que ela falou. Então, infelizmente, assim como gestão, né, que aí isso também, de certo modo, não é tão ensinado para a gente, e a gente também sente uma falta disso. Mas essa parte de comunicação, não só entre os nossos pares, né, entre os fisioterapeutas, mas a comunicação com a equipe multi, a comunicação com o paciente. Por exemplo, Chico veio para cá, trouxe uma explicação sensacional sobre o que é fisioterapia respiratória, mas eu tenho certeza que para um paciente que não tem o mesmo nível acadêmico de formação, ele explicaria de uma outra forma. Então, é tudo, enfim, eu vejo muita ausência desse ensino-aprendizagem em comunicação e que faz muita diferença e, infelizmente, faz muita falta, mas não é só na nossa profissão, não. Eu acho que é em quase todas. Não, comunicação essa palavra está na moda, né, essa skill, mas é uma habilidade muito importante para qualquer coisa que você vai fazer, né. E para você comunicar bem, você precisa primeiro ouvir. Eu acho que isso é uma grande dificuldade hoje. Sim. As pessoas, você está conversando e a pessoa já quer lhe responder, né? Antes de você explicar, a pessoa já está ali elaborando uma resposta. Então, portanto, ela não está ouvindo, ela está pensando, né, em como vai ganhar o assunto, como vai ali. Isso é um problema. Então, ouvir é uma coisa muito importante. E outra coisa é, de fato, querer se comunicar. Você precisa, na comunicação, é necessário que o comunicador, né, a pessoa que está emitindo aquela comunicação, ela tenha interesse em ser entendido. Isso é uma habilidade, isso é uma coisa que é meio intrínseca, assim, né? Todo professor, ele precisa fazer questão de ser entendido. E para você ter a certeza de que você está sendo entendido, você precisa, à medida que você fala, criar estratégias de feedback, né? De você falar e ouvir, né? Enfim. E a educação e a comunicação, ela depende disso. E gostar, né? Assim, quando você está se comunicando, como a gente está aqui, a gente está se expondo. E isso tem que ser um lugar de conforto, né? Acho que tudo e para mim é também um lugar de muito conforto. Eu adoro me ouvir, parece uma coisa meio narcisista, mas eu adoro me ouvir. Eu explico uma coisa e falo, poxa, que explicação massa que eu dei. Eu sou desses, assim, que adoro explicar e adoro ouvir ou até lembrar por exemplo, essa definição de fisioterapia respiratória eu nunca tinha falado. Então, eu gostei do que eu falei, então eu mesmo já fico ou às vezes falo, não me comuniquei bem, aí tento me comunicar, então eu consigo me afastar, né, e ter um olhar mais crítico, assim, sobre
sobre a minha comunicação. E isso eu acho que é uma questão importante, assim, eu vejo que o professor Jefferson mesmo, quando ele fala, ele sai da aula, ele fala, pô, eu não dei uma boa aula hoje, né? Ou seja, ele, pô, não conseguia estabelecer uma linha, Sim. não consegui. Então, a pessoa que gosta de falar, ele mesmo sabe, né? O dia que você está melhor, o dia que Ah, você, sim. Com né? Então, certeza, isso né? existe, assim. E isso é uma prática, né? Você vai ali, Sim, nas com primeiras vezes, certeza. você vai, depois, à medida que você vai falando, você vai aprimorando, né? E vai ali Sim, sim. aprendendo estratégias de saber falar, por exemplo, diferente você se comunicar numa sala de profissional, numa sala de estudante, né? Numa sala de Sim. Com ensino médio. certeza. Tem essas habilidades, né? Que de fato, eu acho que uma das coisas principais que a universidade acaba trazendo pra gente é justamente o desenvolvimento dessas habilidades. E aí, principalmente falando de universidade pública, que às vezes nos coloca, por exemplo, em um diretório acadêmico, onde a gente tem que articular conversas e negociações com professores que, teoricamente e hierarquicamente falando, na verdade, são superiores aos alunos, mas que ali em uma Sim. reunião a gente busca, né, essa igualdade para um Uhum. alinhamento em trocas, porque o estudante pode levar Sim. informações e também recepcionar essas informações. Eu sempre fui de diretório acadêmico, de grêmio, um grêmio de escola. Hoje acho que não sei Sim, se tem ainda. Uhum. Eu tem. sempre tive assim uma militância política, uma militância assim de grêmio, era da greve, da pessoa que ia lá, daquele estudante Já que enchia o queimou uns saco do pneus. professor, ia para as greves de ônibus ali no final dos anos 90, sempre ia, porque minha mãe ficava Gente. doida. Entrei no diretório acadêmico da Baiana, fazia todo tipo de comunicação, entrava na sala, não sei o quê, baixo-assinado contra professor. Eu sou Você já desses, sofreu um assim. abaixo-assinado, Chico? Não, que eu saiba Naquela não. época em que você ensinava daquele jeito. Não, eu já tive reclamações, abaixo-assinado não, mas eu já fui apreendido, assim, vamos dizer assim, eu já fui Puxado repreendido, um né, na pouquinho na verdade. orelha, uma vez É, ó, ou outra, faz acho que você pegou parte. pesado aqui, faz parte. Mas enfim, então isso que você falou é verdade, assim, a exposição, né, a você entrar, por exemplo, numa mesa, né, com outras Sim. pessoas, e negociar, e expor sua opinião, né. Fui do sindicato, fui do Sinfito, fui do Crefito, Uhum. enfim, todos os atos políticos, assim, eu sou muito aguerrido, sou uma pessoa de esquerda, e sempre tive isso, e isso eu acho que me deu uma boa formação, assim. Fui nos Sim, anos quando era estudante mesmo, assim, de colégio, ia para, tava em enfim, tudo que é estava projeto, em tudo, né, eu lembro basicamente. até, enfim, tudo que você pensar dessa parte aí eu fui, e isso eu acho que me ajudou muito porque quando você entra numa sala, especialmente a primeira aula ali, um Sim. Um choque, né, baque, é com uma coisa ali certeza. que você tá ali, tem 40 pessoas e tem você, né, que tá ali, que vai ter que controlar aquilo ali, né, que vai ter que segurar a onda, que vai ter que se Sim. Sim, posicionar e a tal. figura de autoridade que tem que segurar as E pontas e botar a ordem. e que vai ser desafiado, né, muitas vezes. Hoje é menos isso, mas eu quando comecei a dar aula, eu dou aula para o curso de medicina também, e isso já foi mais, assim, essa questão do cara ir lá ver nota do rodapé e perguntar uma coisa que parece, né, você não está na cabeça de ninguém para saber, mas que sugere uma pergunta de teste, né, enfim. Então, isso já aconteceu muito. Esse background, assim, né, essa exposição desde cedo ao Sim. movimento estudantil, né, vou colocar assim, o movimento estudantil, me ajudou muito, me deu muita
A gente vai ganhando certas habilidades, né? Eu também E sou do... eu acho que é meio uma cara de pau, assim, Sim. Concordo plenamente, eu Chico. lembro Concordo. quando eu trabalhava no hospital, eu tinha muito uma pecha, assim, de uma pessoa questionadora, né? E de fato sou, Sim, sempre fui uma sim. pessoa que emite opinião, assim, você nunca vai me ver isento, a não ser que eu de fato esteja isento daquele assunto. Mas eu não sou uma pessoa de Sim, meias palavras, ou uma pessoa que vai sim. Uhum. se negar a me dar. Eu faço questão. Eu sempre dizia no hospital assim, mesmo que não vá fazer nada, mas pelo menos eu constranjo. Então, quando eu ia fazer uma queixa, mesmo que eu soubesse que aquilo não ia ter efeito nenhum, Sai eu Sim. nada. mesmo Uhum. assim me expunha pelo simples fato de ver a outra pessoa se constranger com Pra ver a se minha opinião. aprende. Não que se aprende, assim, mas para a pessoa ver que eu, de fato, não concordo com aquilo, Alguém né? sabe, alguém viu e alguém discorda. Eu acho que isso. Poxa, Chico, você falando isso me remete a uma série de situações as quais, mesmo dentro da graduação, eu vivi. Às vezes você continua fazendo coisas que não são necessariamente corretas, porque ninguém tem a ousadia de falar assim: você tá errado, o que você fez foi errado. Ninguém pode ter visto, mas eu vi. Então, assim, realmente, e imagino que para você, né, partindo do preceito ético, a gente, enquanto profissional, e isso está dentro do nosso código de ética, a gente precisa comunicar as coisas as quais estão Sim. erradas. Isso é nossa obrigação ética, tá? Isso não é favor, isso não é, ai, como é que fala, perseguição a esse ou aquela pessoa. Não, faz parte do nosso código de ética. Mas assim, Chico, quando essas situações aconteciam, como é que ficava a tua relação? Porque o hospital é muito complexo, né? As relações, elas são muito íntimas no sentido de que você tá ali 12 horas com aquela pessoa, às vezes 24. Como é É. que ficava isso aí? Amanda, isso, em geral, eu não levo rancor, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, assim, não tenho Sim, mal querer, essas coisas eu falo, e ele não quer dizer necessariamente que eu não gosto daquela pessoa, né? Então, sim, sim. ficava assim, algumas vezes a pessoa não gostava e simplesmente ela, né, não falava, mas não era isso nunca foi um problema para mim, assim. A consequência nunca foi um problema. E mesmo porque antes de de ser pai, eu sempre tive você tem uma postura que tá ali, tipo, foda-se, sou eu e aqui tal. Sim. Depois que Sim, você vira sim. pai, você fica, pô, você tem ali uma pessoa que depende de você e muitas vezes isso Sim. poderia ter, de fato, me barrado, mas eu vou lhe dizer que eu nunca fiz uma coisa que eu não queria ter feito sem ter pelo menos informado a minha insatisfação de fazer, né? Então, Uhum. às vezes até fiz algo que não quis fazer, Queria. mas fiz Sim. deixando claro a minha insatisfação. E isso, eu vou lhe dizer que isso me prejudicou, na verdade. Isso não foi uma coisa que me ajudou na minha profissão. Isso foi uma coisa que me prejudicou. Mas eu não sei ser de outro jeito, né? Eu não sei ser Sim. de outro jeito. Eu nunca lidei muito bem com, com hierarquias, assim, pelo fato delas existirem, assim, né? Eu respeito os meus chefes, eu já tive milhões de chefes, mas as relações, elas são Sim. dentro de um espectro que é definido, né? Tipo, um chefe, ele não Sim. pode lhe desrespeitar pelo fato dele ser chefe. E eu não tenho que aceitar isso pelo fato de ser chefe. Então, Perfeito. Perfeito. eu sempre mantive isso muito, esse limite muito bem definido, assim. Sim. Isso mais me atrapalhou do que me ajudou na vida, não vou mentir. Mas eu não sei fazer de outro jeito. Eu lembro de um amigo que falou assim, cara, você não está tendo. Eu estava tendo na época um problema com uma pessoa no hospital, e um amigo, você não está tendo inteligência emocional. Você vai Não. ser, você vai ser demitido se você continuar se opondo desse jeito. Aí eu falei com ele assim, cara, Sim. não é falta de inteligência emocional.
Eu sei exatamente do que eu estou fazendo e sei exatamente o risco que estou correndo. Eu só não consigo, né? Eu só não tenho condições de saúde mental de passar por isso sem expor minha opinião. Então, não é uma coisa impulsiva. Eu estou fazendo Sim. ciente, né, do meu risco e da minha condição Que aqui, também- mas não vou. E de fato aconteceu o que ele falou. Eu fui, em parte, acredito, demitido por isso, assim, me opor, por me posicionar perante a coisas que eu acreditava que não era corretas. Por- Então eu sempre tive isso. E é isso. Não vou dizer e não vou incentivar ninguém a ser assim, mas É eu sempre aquela tive coisa da essa gente característica. analisar a nossa verdade e a nossa ética, né? É tudo, a gente pode dizer quase tudo sabendo como dizer, e às vezes a gente tem que dizer mesmo que desagrade ao outro, para que a gente não se desagrade concordando ou fazendo algo que a gente não Sim, compactua com. É muito importante a gente também enfrentar, às vezes, a consequência dos nossos atos, porque às vezes a sim, gente vai precisar de fato criar um embate com uma pessoa para defender o nosso ponto, que pra gente é importante por questões éticas, por questões morais, enfim, questões pessoais, e enfrentar as consequências daquilo, né, Mandinha? A gente de vez em quando conversa sobre que faz parte da Sim. vida adulta também esses perrengues. eu tive uma coisa que me ajudou muito foi ter lido um, um livro chamado Comunicação Não Violenta, Já ouvi falar que assim. que é uma formação, né, uma coisa muito mais profunda do que eu Sim. fui. Mas pouquíssimo que eu li, e pouquíssimo que eu ouvi, eu assisti algumas aulas e tal. E foi assim uma coisa que melhorou muito a minha comunicação nesse lugar, assim, porque como eu tinha essa formação mais aguerrida, né? Então eu tinha uma Sim. posição muito também, às vezes, Autoritário. autoritária Isso. também, né? Uma coisa assim mais, às vezes um pouco arrogante, não sei. Sim. E com a comunicação não violenta, você aprende você aprende a se expor ou expor sua opinião Sim. com mais amorosidade ou na verdade sem violência. Então isso foi uma coisa que eu fui também aprimorando, né, ao longo do tempo, Sim. porque eu tinha uma coisa assim, por exemplo, quando você falou assim, falar que tá errado, né? Antes, quando logo no início assim, eu vi uma coisa, eu falava, nossa, você tá errado, não sei o quê, não é assim, eu falava as coisas assim muito, Sim. e isso às vezes a pessoa ficava ali. Jefferson, por exemplo, Porque que é uma você pessoa. entra num embate direto, né? Você entra num embate direto e ninguém gosta de ser criticado. Eu acho que tá aí Exato. esse o ponto, né? E Ninguém Jefferson, eu gosta de ser lembro criticado. de conversas que eu tinha com ele, e logo no início, às vezes ele não concordava, e eu ficava revoltado, eu sou burro, você é burro, sou ignorante, pega não sei o quê, enfim, eu tinha essa coisa assim, sou, porra, enfim, a gente tinha embates engraçadíssimos. E depois, com o tempo, eu fui desenvolvendo essa Sim. habilidade menos, menos violenta, né, ou mais amorosa. Isso é uma coisa que também você vai ali Sim. estabelecendo, você vai hoje, consigo me posicionar sem, sem parecer arrogante ou sem parecer. Porque, na verdade, o que você quer é se comunicar, né? Você quer passar aquela visão de Sim. que você não concorda. E você pode fazer isso de uma forma mais inteligente ou menos inteligente. E o Sim. tempo, Sim. né? E aí é o tempo mesmo, foi me, me ajudando nesse processo de falar as coisas de uma forma mais tranquila, menos violenta, com mais. E você se torna mais assertivo, né? Você se torna Sim. mais ouvido, você tem mais. Com Enfim. certeza. Tem uma professora que me ensinou muito a discordar com elegância. Discordar ou pelo menos puxar Ana Lúcia, né? Barbosa Góes. Ela sempre pergunta, mas Maravilhosa. você tem certeza disso? Você não acha que talvez, se você fizer de outra forma, ela está nitidamente falando assim, não concordo com você, Amanda. Acho que o caminho que você está seguindo não é o certo. Mas ela não fala isso de forma nenhuma. Ela é Não, elegantíssima sempre. mas Ela sempre, você tem certeza? é por aí mesmo, né? Ela é É por maravilhosa, aí né?
Ela é maravilhosa. É uma das pessoas que abriu minha mente. Ela foi minha professora também, minha professora de graduação, foi Sim, professora sim. homenageada na minha turma. E é uma mulher maravilhosa, assim, desde a graduação, que eu sempre admirei muito. Dividimos, a gente dava aula no mesmo dia na Baiana. E com certeza é uma pessoa que são essas pessoas que você vai vendo, né? E você vai, pô, olha como Sim. ela tá falando. Eu também queria ter dito isso, mas olha como é que ela falou isso, olha como você, né, Você Não é vai. pra, vai, faz... não é você pra vai fazer. modelando, né? Não é pra fazer que nem eu, em um dia que tava extremamente estressada, eu conversando com a Amanda sobre o podcast. Ela, não, pode fazer arte, assim. Aí eu mando a seguinte mensagem. Então, Amanda, acho que você tá sendo burra, entendeu? Não é assim. Depois eu te explico o porquê. Mas estava estressada, obviamente, depois, meu bem, desculpa, estava estressada. Mas é sempre bom a gente exercitar, né? Aí entra a parte da inteligência emocional pra gente se segurar. Sim. Aí hoje em dia, não, meu bem, peraí, depois eu te respondo. Você O dá o negócio ele vai se silêncio, né? encaminhando. Agora falando em se encaminhar, já nos encaminhando aqui para o final e antes de Mari fazer o questionamento final, né, que a gente acaba fazendo para todo mundo que é convidado para cá, queria conversar contigo não sobre o Evo especificamente, né, mas queria te perguntar assim o que foi que te motivou a criar esse sistema, o que foi que você percebeu no mercado ou nos fisioterapeutas, porque aqui o propósito é falar para que os fisioterapeutas não só se encantem pela profissão, mas que também construam a melhor profissão possível. E aí eu queria saber de ti, Chico, por que foi que você resolveu ir para esse lado da tecnologia? E eu falo de um ponto de vista muito, muito próprio, muito meu, porque meu TCC é sobre tecnologia, em fisioterapia, obviamente. Mas o que foi que te motivou a criar o Evo? Essa pode ser uma resposta longa ou curta? Fica à Uma vontade. resposta média. Então, eu sempre gostei de tecnologia. Tecnologia sempre foi uma coisa que eu me identifiquei, sempre gostei, sempre utilizei muita tecnologia. Então, eu sempre tive essa linha. E um desses caras de tecnologia, ele tem uma frase que é que você quer resolver um problema, dê para uma pessoa preguiçosa. E eu sou uma pessoa que sou um pouco assim, eu sou com dificuldade de fazer coisas chatas. E uma das coisas chatas que é muito importante para o fisioterapeuta que trabalha em domicílio fazer é avaliação e relatórios de avaliação. Então, se você quer trabalhar com reabilitação, você é obrigado a aprender a avaliar a pessoa e você é obrigado a escrever um relatório sobre aquilo, né? Porque é um exame. Então você vai ali e você precisa entregar alguma coisa para aquela pessoa. E isso dá muito trabalho. Nossa, dá muito trabalho. É 1 hora avaliando e 1h30 fazendo o relatório. Então, aí vem essa questão, né? Você quer resolver um problema, dê para uma pessoa, assim, você quer uma solução fácil para uma coisa, dê para uma pessoa preguiçosa. E eu sou assim, então eu fui ali ao longo dos anos estabelecendo rotinas e formas de facilitar esse trabalho. Beleza, mas esse trabalho era pouco porque a demanda era pouco. Quando eu me associei a Pulsar, quando eu comecei a trabalhar com os meninos da Pulsar, eles tinham um volume muito grande. Sim. E fazer avaliação, que era uma coisa que eu sempre gostei, começou a ser uma tortura, assim, porque você tinha que fazer avaliação e tinha que um monte de avaliação para entregar, eu sempre estava devendo. E aí... Devendo os relatórios. Devendo os relatórios, pensei, não, cadê a avaliação e tal. E isso foi um problema. E aí, junto com Pedro e Daniel, que também tinham esse mesmo problema, Pedro deu a ideia, falou, não, vamos tentar fazer um sistema, uma coisa para automatizar esse processo e tal. Eu já tinha uma planilha muito boa, que já dava os gráficos, já fazia os cálculos e tal. Mas ainda com ela, eu era muito trabalhoso. E aí, a partir disso, juntamos e aí começamos a estudar esse processo, começamos a vislumbrar uma tecnologia que resolvesse esse problema, inicialmente para o ambiente interno da própria Pulsar. A Pulsar já tinha um sistema interno de evolução, já tinha um prontuário eletrônico, mas que não era tão funcional.
Aí, a partir daí, os meninos me convidaram, e aí a gente começou o processo de estudar sobre isso, de começar a procurar Sim, pessoas e começar a entender como é que elaborava primeiro a tecnologia, depois o negócio em tecnologia, né, em fisioterapia. Então, essa foi a ideia, a partir de um momento de uma dor, né, uma dor, sim, dor de perder tempo, ou de perder não, de investir tempo nisso, e é realmente um investimento, porque é o que mais te traz retorno em relação à divulgação do seu serviço, à Sim, elaboração desses sim. relatórios de avaliação e avaliação. Então era uma coisa, assim, que é muito bom, é muito necessário, mas que leva muito tempo se for feito da forma tradicional, né, que você pode fazer esses relatórios, sim, né, obviamente. E você pode usar uma tecnologia que vai ali na hora do atendimento, imediatamente após ao término da avaliação, você já tem um relatório com texto, com gráfico, com sim. organizado, né, contido ali no ambiente seguro, né. Eu tive um assalto em 2021, meu computador, não, fui assaltado. Levaram meu computador e eu perdi várias avaliações de várias Nossa pacientes. Nossa, senhora. E não tinha, né, às vezes não tinha, era tudo tudo no computador. E sim, a Evo é em nuvem, né, então você tem aquilo ali em qualquer lugar, então, enfim, existe essa até questão jurídica, né, pela Lei Geral de Dados, sim, tratamento de dados, serviços sim, de saúde não podem mais armazenar dados de pacientes em ambiente físico, né, como em Sim, computador, sim. em HD, isso tem que estar em nuvem. Então a Evo veio com esse objetivo de facilitar, e depois que a gente começou a fazer isso, a gente viu que essa era uma dor de várias pessoas, né, de quem ah, sim, trabalha com reabilitação tem essa dor, e às vezes são dores diferentes. Alguns que já faziam isso, relatórios lindos, bem feitos, tinha dor do tempo, outros tinham dor de não conseguir, porque não é uma coisa simples, tem que saber Sim, que sim. equação usar, né, enfim, como escrever aquilo, como representar aquilo. Então, aí tem pessoas que já têm a dor do armazenamento. Então a Sim. gente foi começando a sim, ver que isso é um mercado, né, é um mercado desafiador, porque você criar uma tecnologia é uma coisa cara, então requer um investimento, uhum, né, há um investimento grande dos sócios sim, nessa empresa, né, ou seja, Sim, sim. estamos aí nessa fase de colocar, investir tempo, investir dinheiro, e investir energia, mas é uma coisa que eu adoro fazer, assim, é uma coisa que eu adoro fazer, porque tecnologia é uma coisa que resolve problemas, né, poxa, sim. você não ter mais, dívida, é uma coisa maravilhosa. E eu sou uma pessoa que sempre ando em dívida. Oh, Eu sempre gente. tenho uma coisa que não sempre tem alguém que está esperando algo de mim. Minha vida é isso. Sempre tem Sim, alguém sim, que está sim. esperando algo de mim. Então, eu estou o tempo inteiro girando pratos aqui para aí, era para ontem, hoje eu faço, aí tem outra pessoa ali, calma, vou resolver esse problema. Então eu estou sempre Você é nessa, Sim, só para amanhã, amanhã eu resolvo. eu estou aqui só nessa coisa. Então eu sim, estou aqui com sim. vocês, tem milhões de coisas que eu, tipo, pessoas que vão ver isso vão Sim. ficar: "Filha da puta, ele devia estar fazendo, tá tá dando aqui entrevista", enfim, eu sou desses. Então ter Aham. tirado essa coisa foi um alívio, assim, Sim, na minha E vida. tem aquele. Eu da digo que se rotina. eu digo Sim. que se não der dinheiro, já valeu o investimento pelo simples fato de que, para mim, eu não preciso mais É ter que um. ficar Ganhou ali. duas garotas propagandas agora. Show de bola, me ajudem. Sim, com certeza. É porque também tem uma outra coisa muito importante que eu vejo nesse sentido, porque, por exemplo, como eu estagio lá com Livinha, na Assiste Vida, na parte de gestão, às vezes, por exemplo, a gente recebia ligação de familiar perguntando sobre o quadro clínico funcional do paciente, mas eu não vi melhora, não sei o quê. Aí a gente tem também um relatório, um protocolo de avaliação que a gente faz, a Bem gente, legal, como se eu sim. fosse da empresa, né? Mera estagiária. Mas E aí a gente gera esse relatório, e esse relatório bonitinho, estruturado que a gente tem, que foi até Livinha que criou,
a gente manda para a família lê aquilo dali, os gráficos, as informações e acabou. Ele já entende, já inclusive É outra poder coisa. É uma argumentação muito forte. Quando o paciente ou o familiar vê aquilo dali estruturado, ele consegue enxergar de uma maneira fácil o que de fato está acontecendo, o quadro do paciente, a evolução. A gente cria um outro poder de argumentação e de valorização para o nosso próprio trabalho, né? Não é qualquer coisa que a gente está fazendo, ele vê assim. E dados, né? Hoje tudo é dados. Tudo é dados. E eu Poxa, sim. adoro dados. Se tem uma coisa que eu gostei de aprender no meu mestrado, assim, foi uma coisa que foi tratar dados. Eu aprendi a fazer a parte de estatística, a parte Uma planilha também, né? de planilha. Eu sou o cara da planilha, tenho planilha para tudo. Sim. E essas coisas, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu entendo bem número. E números, né, assim, são coisas que qualquer pessoa gosta, entende isso, né? Você fala, olha, você tinha que ter 100 e tem 50. Pô, isso é claro para qualquer pessoa que você tem uma condição que não está boa. Quando você coloca assim, pô, sua condição não está boa, é uma faixa muito grande de expectativa, né? Então, para algumas pessoas não está boa, está próximo do bom. Né? Para outras pessoas não está boa, está horrível. Quando você fala 50, você... Tô na metade. Tô na metade. Então você Mais dá um parâmetro para a pessoa no qual ela entende ali, ela consegue lidar melhor com aquilo e você consegue convencer melhor a pessoa com certeza. A fazer, aderir ou não ao processo de reabilitação, né? Sim. Então isso é importantíssimo. O fisioterapeuta acaba que ainda é muito subjetivo, né? Uma coisa muito... Nossa, sim. Né? Bom, uma coisa assim meio... Isso aí é uma pauta, inclusive, para outro episódio. Já vai ficar aqui o convite para a gente estender essa conversa. E eu faço também... E discutir sobre... Isso. Discutir sobre... Não, um pouco mais sobre a criação do eu. Acho que é algo interessante da gente discutir mais. E sobre acho que vale mundo, sim, da tecnologia dentro da fisioterapia. Sim. E tem muito espaço, assim. A fisioterapia, eu digo que é uma área da saúde que tem muito espaço para tecnologia, porque tem muito problema a ser resolvido. Né? Sim, é uma profissão com muitas dificuldades e que precisam de pessoas que resolvam essas coisas, né? Que solucionar esses problemas. Exato. Né? Então, quando você vai no hospital, às vezes eu vou no hospital e vejo lá um fisioterapeuta com uma listinha na mão, eu fico, meu Deus, já era assim em 2003. Ai, Chico, passou me fale uma coisa dessa. 21 anos. Continua assim. É igual, eu vejo os meus colegas ainda que recebem uma listinha de vídeo, um negócio na mão. Nossa, meu Deus, isso é uma coisa que não resolve, né? E como tem pessoas que são apegadas à burocracia. Maneiras arcaicas de fazer as coisas. Odeio burocracia, odeio coisas que são retrabalhos, essas coisas assim. Como eu disse, eu sou uma pessoa que gosto de facilidade. Eu não gosto de perder tempo assim com miudez, assim, sabe, com essas coisas. E eu vejo que até hoje é assim nos hospitais, né? Você tem que fazer uma coisa, tem que ser... Enfim, não, e aí no nosso hospital, isso em fisioterapia tem muita coisa assim, né? De coisas a serem resolvidas. E eu vejo que muita gente está se formando aí e pouca gente está vendo isso como uma área de trabalho, né? Como se ser fisioterapeuta fosse necessariamente ter que atender doente. E não é. Tem outras áreas que podem ser preenchidas ou que vão ser preenchidas, que são lucrativas, são áreas que vão ter retorno cada vez mais, isso vai estar presente, né? Assim, e precisa de pessoas que são da área para resolver, né? Uma pessoa, por exemplo, o nosso programador, ele não saberia fazer um Evo. Com certeza. Ele não conseguiria, apesar de ele ter feito tudo no sentido de programação, ele não tiraria ele primeiro não teria ideia do problema,
né? Não Sim. saberia como Sim, resolver, e a gente também não saberia fazer, a gente não sabe fazer o sistema, né? O sim. sistema é pensado por nós, ele é idealizado por nós, e ele é Mais discutido com operacionalizado. transformá-lo em uma página, em uma tela, em um botão, é obra do Sim. programador. Que é bem complexo, inclusive. Nossa, que é uma coisa dificílima, eu É fico olhando assim, absurdo. Eu tenho uns são amigos que Ai, são de Chico. TI que realmente é 15 linhas, complexo. 15 linhas para botar Um íconezinho E o pequeno. um ícone. engraçado é que tem quem é programador de back front, tem quem faz só o layout, tem quem faz o É, negócio lá, e é um negócio muito doido. Eu acho tecnologia da informação um mundo à parte. Mas assim, antes de Mari partir para a última Oi, pergunta, eu queria mulher. dizer que eu fico imensamente feliz, não, mas é só um adendo. Tecnologia é um assunto que muito me pega, porque eu parto muito dessa mesma dor que Chico falou. Então, a ideia do meu TCC partiu de uma dor. Meu Deus, como é que eu vou voltar? E eu não sei fazer cálculo nenhum de cabeça, eu sou péssima com cálculo. Então, assim, não que hoje em dia o meu TCC seja na área de UTI, mas a priori a ideia de trazer a tecnologia foi justamente essa. Era uma deficiência minha, que é uma deficiência de um monte de gente. Assim como é uma deficiência de um monte de gente escrever relatório. Então, o problema central disso, e quando o Chico fala que existe mercado para isso, é o seguinte: fazendo essa pesquisa bibliográfica para o meu TCC, o tratamento de dados, a coleta de informação primeiro, o adequado tratamento e das informações em saúde já é um problema para o fisioterapeuta desde 2001. Isso desde 2001 que está documentado. Imagina lá, estamos em 2024 e seguimos fazendo, e essa é a justificativa do meu TCC, que seguimos fazendo as coisas da mesma forma, sendo que hoje a tecnologia disponível pode facilitar o nosso trabalho. Então, assim, quando o Chico fala, tem espaço para quem quiser se adentrar na tecnologia, isso aquece meu coraçãozinho, porque eu sei que o que eu estou fazendo não é em vão, digamos Não, assim. com certeza. Você observar 2001 não existia Gmail, né? Sim. Não existia Gmail. Há muita coisa assim dentro dessa área a ser feita, né? No Brasil, de uma forma geral, há muito espaço para a criação de tecnologia, mas requer, e aí o desafio é fazer disso um negócio, né? Com Fazer disso, certeza. conseguir fazer isso uma coisa rentável, é o desafio, assim, é um desafio, porque as pessoas elas muitas vezes têm um problema, têm a dor, mas ela não quer pagar para resolver aquele problema, né? Sim. Sim. Então, e criar a solução é caro. Então, Bastante. é viável, extremamente viável, há muita coisa a ser resolvida, mas é preciso entender que não é uma coisa que você precisa realmente estudar, se aliar, entender que requer uma fase de investimento e zero retorno, para que isso venha, né, a ser de fato uma coisa que lá na frente Sim, sim. possa dar um resultado, e essa é a ideia. Daqui a uns anos eu E posso trazer o dizer para vocês que retorno valeu a pena. também, né? É importante que além da gente de ser E viável, trazer esse retorno para você mesmo que investiu o tempo, questão financeira também, porque é aquela coisa, a gente fisioterapia por amor, mas o amor não paga as contas, né? Então a gente com precisa certeza. aí do dinheiro. Agora, Chico, eu vou aqui realmente deixar você já convidado para voltar aqui e gravar um episódio especial só sobre isso, porque eu acho que tem muita Vamos lá. coisa para falar sobre. A Amanda tá ali se coçando toda, querendo fazer mais de 3 horas de gravação, mas realmente a gente vai precisar se encaminhar para os finalmente, porque, né, 1h30, O povo não vai. a Já gente tava fica aqui. Se deixar, a gente vai para 2 horas. Não tô brincando. Então vamos aqui. Empolgadas. Vou te fazer a última pergunta que normalmente fazemos para todos os convidados, né? Porque aqui a gente realmente quer que quem nos escuta se inspire para se tornar ou para voltar a se apaixonar ou para se apaixonar ainda mais pela fisioterapia e que de certa forma isso traga um impacto para a vida dela, né? Não só na busca pela melhora, mas que ela por si só consiga se sentir mais valorizada dentro da profissão e se fazer valorizada dentro da profissão também.
Então a gente queria saber de ti, Chico, o que é que você diria para um profissional ou estudante de fisioterapia que hoje está desencantado com a profissão, pensando em desistir e tá achando que a fisio não é o espaço dela? O que é que você diria para essa pessoa? Cara, eu diria que a fisio é uma profissão assim extraordinária, que ela tem muita coisa a ser feita, né? E tem muito lugar para ser ocupado. E que se você está insatisfeito, eu acho que você precisa abrir o seu olhar, né? Eu já tive nesse lugar assim de insatisfeito. Não com a profissão, eu acho que a gente nunca pode culpar, a gente tem uma tendência a culpar a profissão, a culpar o outro, né? Da sua insatisfação, assim, da sua dificuldade. E eu acho que a fisio ela tem uma das profissões mais simples em relação à migração diária. Eu acho que deve dentro, olha, e aqui eu sou posso falar assim de causa, em quantos espaços da fisioterapia Sim. eu frequento e transito, né, dentro desses espaços. Então eu acho que se você está em uma determinada área, aquela área por algum motivo não está lhe trazendo o tesão, a vontade de ser fisioterapeuta, é simples você olhar para outro lugar, outro espaço e buscar uma outra área de atuação, porque é muito viável, né? Se você pode trabalhar em UTI, fazer um curso, fazer uma formação e partir para atender, né, a domicílio ou vice-versa, ou mudar de área, fazer pilates, enfim, basta fazer um curso, ter ali. Então, o fisioterapeuta é esse profissional que consegue, com não vou dizer facilidade, porque não é fácil, mas consegue com em menor tempo ou com menos esforço, dar uma guinada, né? É muito difícil um cara que tem 20 anos de oftalmologia virar um pediatra, né? Não tem como, é dificílimo. Mas é completamente possível, um cara que está 15 anos, eu estou 15 anos em UTI e resolvi trabalhar com tecnologia, né? Depois de 10 anos de formado, mais de 10 anos, passei a trabalhar com neuromuscular, enfim. Então, a fisioterapia lhe permite mudança, assim, é uma profissão muito dinâmica. Então, eu acho que talvez uma determinada área, um determinado lugar não está lhe devolvendo, você precisa se movimentar, né? Eu acho que, assim, pô, Chico, você tem que se movimentar. Se você não for, ninguém vai por você, né? Ninguém vai por você. Então, eu acho que é você ter essa coisa assim, pô, não tá legal aqui, e ficar inquieto e falar, não, para onde eu vou, né? Para onde eu vou? Eu não vou para cá, tem tanta coisa, tem tanto lugar para ir. E a fisio é esse lugar, eu acho, é essa profissão que permite isso, você ir mudar. Eu tenho amigos que fazem acupuntura e são intensivistas, né? Tem um amigo que faz neuroped e é empreendedor, enfim. Então você tem tanta coisa para o cara que trabalha em reabilitação e osteopata. Enfim, então dá para você viver um pouco de tudo, né, assim, dentro da profissão. Então eu acho que é isso, não sei se animou a pessoa, mas essa é a ideia. Me animou, porque eu gosto de muitas áreas, então eu acho que também, assim, é o pessoal olhar com sinceridade, né, e que se realmente deu, né, acabou, vai fazer outra coisa. A profissão, ela vai ficar, né? A profissão sempre vai ficar, porque a profissão é grande, é uma coisa que é necessária. E você tem momentos, por exemplo, agora é um momento ruim para quem está em hospital, você tem aqui em Salvador grandes empresas que estão dominando e tal. Cara, mas essas empresas, elas vão passar, os líderes que estão aí hoje vão passar, e a profissão vai ficar, a fisioterapia intensiva vai ficar, a fisioterapia hospitalar vai ficar, e ela vai se renovando. Quando eu formei, era de um jeito completo, eu tenho só 15 anos de formado, e quando eu formei era completamente diferente do que é hoje. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos vai ser diferente também, pode ser para melhor, para pior, mas é diferente. Então você tem que ter essa capacidade de saber que as coisas são fluxo, né? As coisas que são, às vezes é só uma fase. E às vezes é só uma fase, né? E que você pode eventualmente dar um tempo, depois voltar, enfim.
E aproveitando a deixa do professor Chico, se você quiser conhecer outras especialidades, esse ano a gente está falando só de especialidades, tá? Aqui no Para Não Largar Física. Então, quero saber sobre esportiva, vai vir alguém aqui para falar de esportiva. Nossa, Quero cara. saber sobre física do trabalho, vai vir alguém aqui para falar do física do trabalho. Vai ter todas as especialidades aqui, não vai poder reclamar de que estou insatisfeito na fisioterapia respiratória e não ouvir a experiência de alguém na fisioterapia do trabalho. Vai ter de tudo aqui, tá? Estamos ouvindo todo mundo, justamente porque a gente também compreende isso, né, Chico? Às vezes a gente entra na faculdade muito voltada para um lugar só, e aí às vezes a gente se forma com base naquela trajetória que a gente traçou dentro da faculdade, e quando você vai para o mercado de trabalho, não é da forma que você idealizou. Não é. E aí às vezes você se frustra, e aí você fala, poxa vida, talvez se eu for para outro lugar, eu me sinta mais preenchido, mas assim, são N fatores, né? Mas assim, se teu problema for especialidade, fica aqui com a gente que você vai ouvir. E tem uma coisa também que é muito importante, sempre me ajudou muito a ter insights, a ter ideias, é ir para eventos. As pessoas dão pouco valor para eventos, mas congresso é uma coisa maravilhosa, bicho. Claro que tem evento ruim, evento bom, mas a maioria não tem um evento que você vai, que você não vê alguma coisa, que você não aprende alguma coisa. A gente tira de não conhece alguém legal, ou vê uma coisa ruim, que é uma coisa que você não vai fazer. Enfim, congresso é sempre uma ótima forma de renovar, né? Renovar sentimentos, de renovar esperança, de realinhar as expectativas, enfim. Então, evento é uma coisa que, sim, a longo prazo, é uma coisa que lhe dá sustentabilidade na profissão. E eu sempre fui para eventos, sempre, desde o início. Eu fiz curso, fui para congressos, fui para desde eventos estudantis, desde eventos científicos, congressos de profissionais, associação, faça parte das associações. Então, na área da fisioterapia cardiorrespiratória, temos a Sobrafi, se associa a Sobrafi, seja ativo, né? Seja uma pessoa que propõe coisa chata, gente que reclama e não faz nada, tem uma angústia com quem gente que reclama. E é isso, a fisioterapia, você vai no hospital e diz, aqui tem uma merda. Bicho, e aí? Você vai fazer o que com isso? Você vai sair da onde? Né? E a gente precisa de gente assim, que se movimente e que proponha, né? Tá ruim assim, vamos fazer de outro jeito, né? Ou não vou aceitar isso, mas tá ruim, eu fico. Aí fica uma coisa... Moral da história, vamos todo mundo se movimentar, assistir todos os nossos episódios para conhecer todas as especialidades, seguir Chico, caso você tenha aí essa paixão na respiratória, super recomendo, vira e mexe, os cursos dele também são muito bons, entendeu? Sigam ele. E aí, @Chico Físio. Exatamente, vai estar aqui ó, em cima. O arroba. Bom, Chico, eu queria muito te agradecer pela sua presença. Valeu, meninas, foi ótima a conversa. Foi super bacana ouvir essas histórias e realmente a gente ficou aqui com um gostinho de queremos ouvir mais, a Amanda mais ainda, né? E eu queria realmente, inclusive, agradecer por esse tempo que você está dispondo para nós, né? Um homem extremamente requisitado e tal. E ficamos muito felizes do seu aceite, de certa forma, né, do seu apoio ao nosso projeto, né? Que só vir aqui já é um baita incentivo pra gente, pra tocar esse projeto pra frente, né, Amandinha? Massa, prazer foi meu, Amandinha, Marília, que os guias de vocês aí abram, que façam acontecer aí a vida de vocês. Vocês estão começando aí, né, a carreira. Os caminhos de vocês estejam abertos para a prosperidade, né, de todos que... Para nós. Amém. E assim, fico feliz, Chico, não só por sua presença e por sua disposição, mas também por compreender, de certo modo, né, que a gente está fazendo justamente isso que você falou, se movimentem. O Para Não Largar Físio surgiu de uma dor nossa, que é, as pessoas estão formando, estão perdendo o encanto pela fisioterapia. E foi esse o nosso movimento de falar assim, isso nos incomoda, a gente quer ouvir pessoas que adoram a fisioterapia, que amam o que fazem, e a partir disso movimentar outras pessoas. Então, é muito bacana ouvir você falando isso, até para nos incentivar a não deixar que isso aqui, enfim, morra. Mas muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente sabe que você é cheio dos pratinhos aí para equilibrar e ficamos gratas por hoje você ter equilibrado o nosso. Valeu. É um prazer. Um beijo, tchau.
Tchau, Valeu, tchau. galera. Tchau. Thank you.